Opa, espera que eu voltei. Então, boa noite, bem-vindas, bem-vindos. Hoje iniciaremos, então, a aula 2, né, dando sequência no eixo vocação, e o nosso tema de hoje, vocação universal à santidade. E nesse terceiro ano vocacional, como dizem, pesa caminho e corações ardentes. Estamos desde sábado, certamente, aí com os corações ainda mais ardentes, ainda mais aquecidas, né, daquela aula tão frutuosa, uma aula tão gostosa, né, que nós participamos. Então, nós vamos iniciar, eu vou pedir para a Kátia que conduza para nós esse momento de oração. Meus irmãos, minhas irmãs, boa noite a todos. Uma alegria estarmos juntos, né, mais uma vez, nessa noite fria, como a gente disse, pelo menos aqui em Guarulhos, São Paulo, está bem frio, né? E como a Célia acabou de dizer, mas os nossos corações muito aquecidos, né? Muito aquecidos e de felicidade por podermos estar juntos aqui, né? Mais uma vez, para continuar, né, nessa caminhada que a gente espera que seja muito longa e muito produtiva. Então, vamos começar agora. Eu quero ler só um trechinho, que eu gosto tanto desse trecho de uma homilia do Papa Francisco, que ele diz assim: Deus nos convida a rezar insistentemente, não porque ele não tem conhecimento de nossas necessidades ou porque não nos está ouvindo. Pelo contrário, ele está sempre nos ouvindo e sabe tudo sobre nós, amorosamente. Em nossa jornada diária, especialmente em tempos de dificuldade, de batalha, contra o mal que está dentro e fora de nós, o Senhor não está longe, ele está ao nosso lado. Nós lutamos com ele ao nosso lado e a nossa arma é a oração, que nos faz sentir sua presença ao nosso lado. E não só, né? Não só a oração, mas esse momento de nós podermos estar juntos, crescendo, aprendendo e entendendo também por que nós oramos e para que nós oramos. Então, perdão, a oração do ano vocacional, eu vou... Nossa, engasguei agora. Eu vou rezar e vocês podem me acompanhar lendo com os microfones fechados, porque é difícil, né? Quando nós abrimos o microfone. Perdão. Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo, que fazeis os corações arderem e os pés se colocarem a caminho. Ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar com generosidade e vigor a serviço do reino em vossa igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, mãe, mestra e discípula missionária, ensinai-nos a ouvir o evangelho da vocação e a responder com... Desculpa, gente, me engasguei muito. E ensina-nos a ouvir o evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém. Me engasguei com a saliva aqui que ficou queimando. E eu peço também que possamos rezar ao Espírito Santo, pedindo para que ele nos ilumine, para que abra nossa mente, nosso coração, para que a gente possa aproveitar muito de toda essa mensagem que vai nos ser passada hoje
e para que com sabedoria nós possamos multiplicá-las depois. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos iniciar o nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão, Kátia, por nos ajudar neste momento, né? E hoje, então, eu estarei com vocês fazendo a reflexão, como nós falávamos há pouco, né? Aula 2 do eixo vocação, esse é o nosso segundo eixo. Então, estamos ainda no começo, né, da nossa caminhada. E vamos falar sobre vocação universal à santidade. Nós vamos trabalhar a partir de alguns materiais que são referências para nós, né? Documento 105 da CNBB, que é um documento que nós estamos indicando sempre que vocês possam ler. O documento 105 é o nosso livro de cabeceira. Também o documento Exortação Apostólica Christi Fidelis Laici, de João Paulo II, sobre a vocação e a missão dos leigos na Igreja e no mundo. E do Papa Francisco, a carta sobre a santidade. Alegrai-vos e exultai-vos, Gaudete et exultate, sobre o chamado à santidade no mundo atual. Então, aqui são algumas das referências, né? Nós temos tantos documentos, tantas referências, nós poderíamos usar, mas esses 3 estão aí para a gente poder aprofundar um pouco mais, e nós sabemos como o Papa Francisco vem com tanta força, com tanta alegria, né, com tanta vitalidade, nos chamando a cada dia viver esse chamado. Então, na nossa dinâmica de hoje, né, nós vamos conversando, mas caso alguém tenha algo que queira comentar, enfim, pode ficar à vontade também, nós vamos abrir para que vocês comentem, mas pode ser aqui também um bate-papo entre nós, tá? Quem vem à vontade. Então, vamos seguindo, conversando, né? Quando nós falamos de vocação. Então, o que é vocação? Como entender vocação? Vem de voz, né? Voz, ato de chamar, alguém que chama. Alguém que chama e nos mostra que nós temos tendência, uma aptidão para alguma coisa. Cada pessoa criada por Deus é uma pessoa que tem uma aptidão, que tem um dom. Ninguém na face da Terra é uma pessoa que não tenha dom nenhum para nada. Então, ninguém pode dizer que não tem nenhum dom. Porque muitas vezes nós olhamos assim, aquela pessoa que canta, aquela pessoa que dança, aquela pessoa que escreve, aquela pessoa que fala e diz, olha, eu queria ser assim. Mas o mais importante de tudo isso é descobrirmos quais são os dons que nós temos. O que Deus fez em mim, que Ele só fez em mim. E aí eu já quero convidar vocês, então, para fechar os olhos, fazer uma viagem lá dentro de vocês, né? E tentar perceber isso. O que eu tenho, né, de chamado, de uma aptidão, assim, que é tão legal e que eu gosto desse chamado, assim, que eu sinto que é uma presença de Deus mesmo na minha vida, que Ele me fez uma pessoa única e colocou isso em mim e ninguém mais, só em mim. E aqui a gente encontra assim, né? Às vezes a gente diz, nossa, como eu sou legal, né? Parece que eu entrei mais vezes na fila, né? Acho que Deus me deu isso, me deu aquilo. Nossa,
Ou então alguém diz, meu Deus, não achei nada. Então, vamos buscando. E quem achou muito, também, como dizem, a quem muito foi dado, muito será cobrado, muito mais será exigido de colocar a serviço. Então, é um Deus que chama e que sugere uma resposta. E essa resposta, né, de Deus, ou seja, implica uma acolhida da nossa parte. Então, ele nos chama, ele nos quer caminhando com ele, aderindo ao seu projeto, aderindo ao seu chamado, olhando lá para Jesus, que chamou homens, chamou mulheres, que caminhou com ele. E também nós, na primeira aula, né, olhamos para a vocação de Abraão, de Moisés, olhamos para as mulheres presentes já na história da salvação. Então, vocação de Deus é ser, estar. Deus é aquele que se revela, não com um nome, né? Deus se revela para Moisés lá na Bíblia. Moisés diz, mas que nome que eu vou dizer, né, que você é? Você vai dizer aos seus antepassados, aos pais, aos filhos, que eu sou aquele que sou. Ou seja, é uma identidade, né? Esse Deus é um Deus que é, um Deus que está presente em nós, nos fortalece, né, no nosso meio. Então, ele nos chama a ser. Deus nos chama a ser o quê, quando ele nos chama? O que que ele pede para que a gente seja? Como é que a gente descobre? E como é que a gente também anuncia isso? Como é que a gente também pode ajudar outras pessoas a descobrir aquilo que Deus quer, o que Deus quer para elas, né? Não o que eu quero para elas. Ajudar também a fazer esse movimento em nós, né? E nas pessoas que caminham conosco. Deus nos chama a estar. Aonde Deus nos chama a estar? Aonde Ele nos quer? Papa Francisco tem nos dado muitas pistas nesse sentido. Quase que traduzindo, né? Tudo isso que a palavra vem nos trazendo. Então, vamos descobrindo a nossa vocação de cristãos leigos e leigas, vamos descobrindo esse chamado, essa acolhida, né, que Deus espera de nós como uma resposta efetiva e afetiva, porque também não é só uma resposta dura, fria, né, mas é uma resposta de quem se faz feliz de se colocar nessa ciranda, se colocar nesse caminho, né, de buscando também cada dia essa alegria, ainda que, às vezes, as situações nos impedem de encontrar essa alegria, né? Ainda que muitos vão nos tentando fechar caminhos, e aí, como diz a música, né? Se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão, se fecharem os poucos caminhos, 1000 trilhas nascerão. Muito tempo não dura a verdade nessas margens estreitas demais. Deus criou o infinito para a vida ser sempre mais. E aí nós vamos nos encontrando nesse caminho com aquele que é o pão da igualdade, né, que nos quer profetas e profetizas no mundo. Então, vamos seguindo, né? Quando nós falamos, então, da nossa vocação à santidade, e nós, então, buscamos referência no Papa Francisco, um dos documentos, né, que é o do Papa Francisco, ele vai dizer, lá no número 9, que a santidade é o rosto mais belo da igreja. E se nós encontramos, né, ou nos encontramos como igreja, nos encontramos como alguém que testemunha esse ser de Deus, né, esse estar com Deus no mundo, nas diversas realidades, é lá no mundo que nós vamos mover as diversas realidades e estruturas com a nossa santidade, com o nosso jeito de ser, né, na santidade. Por quê? Porque nós vamos ficar parecidos com Deus. Olha que ousadia nossa, né? Falar algo assim. Ser parecidos com Deus, mas é isso que Ele quer, que a gente fique, de fato, né? Configurados a Cristo, na mesma missão de Cristo. E aí, nesse sentido, não é só viver preceitos religiosos ou só as leis, né? Mas é ir além
uma alegria que supera todo esse jeito, né, de frio, muitas vezes sem alegria. E tem uma parte que eu gosto muito no número 35 do documento 105, e aí fica fácil de lembrar, né, porque é o 35 do documento 105, e que diz assim: os cristãos leigos e leigas que vivem sua fé no cotidiano, nos trabalhos de cada dia, nas tarefas mais humildes, no voluntariado, cuja vida está escondida em Deus, são o perfume de Cristo, o fermento do reino, a glória do Evangelho. Eles se santificam nos altares de seus trabalhos. A vassoura, o martelo, o volante, o bisturi, a enxada, o fogão, o computador, o trator, constroem oficinas de trabalho e oficinas de oração. Então, a nossa maneira, né, o nosso modo, como cristãos leigos e leigas, de compreender a santidade, muitas vezes ela se diferencia de alguns grupos, né? Porque nós entendemos que a nossa presença, o nosso jeito de viver a santidade é no meio do mundo. Aquilo que o Eurides dizia, né, no sábado, para quem esteve na aula, ou vai assistir depois, que ele dizia assim, né, eu escolhi estar na política, eu escolhi estar no movimento social, eu escolhi estar ali nas realidades conflitantes dos movimentos sociais, para poder ser esse testemunho, ser essa presença. Então, para quem pegou o documento, é o número 35, se quiser anotar aí, depois, né, para ler, para a gente ir citando também algumas fontes aqui que nós estamos usando, né? E ainda no número 14, né, no documento sobre a santidade do Papa Francisco, ele deixa bem claro, ele fala, né, que para ser santo, passou, né, muito tempo uma mentalidade entre nós que para ser santo precisava ser bispo, sacerdote, religiosa, religioso. E ele começa exatamente dizendo que para ser santo não é necessário ser bispo, sacerdote, religiosa. Muitas vezes somos tentados a pensar que a santidade esteja reservada apenas àqueles que têm possibilidade de se afastar das ocupações comuns para dedicar muito tempo à oração. E aí ele diz, não é assim. Todos somos chamados a ser santos, vivendo com amor e oferecendo o próprio testemunho nas ocupações de cada dia, onde cada um se encontra. Então, aqui é muito forte isso, né? É muito forte essa passagem, aonde cada um se encontra. Então, de novo, aonde nós estamos? Onde nós estamos sendo essa presença? E mais, né? Ele ainda diz que santidade é lutar pelo bem comum e renunciando aos interesses pessoais. E aqui isso nos desinstala, né? Nos faz sair do nosso comodismo, nos faz sair da nossa mesmice, ou continua nos encorajando, né? Para quem já está na luta pelo bem comum, para quem já está na participação, nos movimentos, nos grupos, nas comunidades, nas pastorais, na família, enfim, traz um ânimo novo, né? Para que a gente possa continuar sendo realmente essa presença lutando pela verdade, contra as fake news, contra as corrupções, denunciando tudo isso, né? Então, ou seja, que as nossas ocupações do dia a dia, né, seja essa de buscar esse próprio testemunho, lutando pelo bem comum, renunciando aos interesses pessoais. Então, vamos à frente aqui. Vamos um pouquinho mais. Santidade é a meta de toda a criação, é a nossa vocação primeira. Então, quando nós somos criados por Deus, somos criados à imagem e semelhança, né, de Jesus. A imagem e semelhança de Deus, nós somos criados, o imago Dei. Esse, para nós, é o centro, né, da nossa compreensão como pessoa, como cristãos. Está contido aí o plano divino da salvação. Deus nos cria para ser semelhantes a Ele, para estarmos configurados a Ele.
E nos faz muito lembrar daquela música, inclusive, né, do Padre Zezinho, que diz amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu, sorrir como Jesus sorriu. Portanto, né, ser santos como Jesus também buscou, no mesmo jeito de Jesus, na mesma medida que ele, e aí ele mesmo vai dizer, né, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, santidade é ser como Jesus Cristo, é amar. Amar é a nossa primeira vocação, amar é a receita da santidade. Eu penso que aqui esteja uma exigência, né, enorme assim, para nós, porque como Jesus nos pede para amar primeiro, né, os inimigos, e nós vamos olhando para os nossos lados e vamos criando, né, às vezes tantos, vamos percebendo, vamos criando aí tantas relações, muitas vezes difíceis, complicadas, ou de pessoas que nós gostaríamos que nem existisse, né, de tanto mal que faz. Então, como é que nosso jeito de amar pode chegar também, né, nessas realidades, nessas estruturas, transformando tudo isso, para que os frutos do nosso esforço possa, de fato, ser agradável a Deus, mas também que possa produzir frutos, né? Frutos de uma transformação social, frutos de uma transformação pessoal, né? Nessa compreensão da nossa vocação. E aí, quando nós falamos, então, né, lá no eixo 1, qual que é a nossa identidade, né? Lá nós já vimos esse ponto, né? Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, ou seja, a nossa identidade é ser filhos e filhas de Deus. E aqui, quando nós trabalhamos agora nesse eixo da vocação, de novo nós voltamos para esse eixo, né? Para essa origem daquilo que nós somos e nós devemos ser. E é nesse sentido que nós, então, voltamos na carta aos Efésios, quando ele diz, nele, ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele no amor. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por Jesus Cristo, conforme o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, com o qual ele nos agraciou no amado. É comum nós escutarmos assim, né? Ah, Deus me ama, mas eu não mereço esse amor. Eu penso assim, se ele nos criou, e nos criou por amor e no amor, nós merecemos. Tanto merecemos que precisamos responder, acolher esse chamado. Então, não há ninguém que Deus criou que não seja merecido, né? Essa bondade, essa graça de Deus, porque é uma graça derramada, é uma graça escancarada, uma graça que é aberta, né, a todas as pessoas que queiram acolher. Então, ou seja, ele nos escolhe antes da fundação do mundo, antes de todas as coisas, e nos quer caminhando com ele. Mas santidade o que é, né? Então, se o Senhor escolheu cada uma de nós para sermos íntegros no amor, e na carta aos Hebreus mencionam-se várias testemunhas que nos encorajam na perseverança, a vida de santidade, Abraão, Sara, Moisés, Judite, Ruth, enfim, tantas que foram citadas também na aula de abertura desse eixo. Mas também podemos ser instigados por outras testemunhas, pessoas próximas a nós, referências na nossa América Latina, nas nossas comunidades, nas nossas dioceses, no Brasil, enfim, e dentro da nossa própria casa. Né? Quantas pessoas muitas vezes falam, puxa vida, minha mãe me ensinou tanto, minha tia, minha avó, meu avô, meu irmão, né? Essas pessoas mais próximas que também muitas vezes se anularam, né? Para que a gente pudesse avançar, para que a gente pudesse também aprender, crescer. Então, mesmo em meio às imperfeições e quedas, continuaram e agradaram ao Senhor. Então, olhar isso também de tantas pessoas que se entregaram, que deram a vida, como esse modelo, né? Ou esse jeito de se doar de cada uma dessas pessoas, que fizeram sabendo da sua vocação, do seu chamado, como um acolhimento.
Depois, no documento do Papa Francisco, ele traz um trecho muito interessante, que está aqui entre os números 6 até o número 9, quando ele diz os santos ao pé da porta. Ele fala assim: não pensemos apenas nos que já estão beatificados ou canonizados. O Espírito Santo derrama a santidade por toda parte no povo santo fiel de Deus. E aí ele diz assim, né? Não há identidade plena sem pertença a um povo, por isso ninguém se salva sozinho, como indivíduo isolado, mas Deus atrai-nos, tendo em conta a complexa rede de relações interpessoais que se estabelecem na comunidade humana. Deus quis entrar em uma dinâmica popular, na dinâmica de um povo. Olha que bonito isso. Nós não nos salvamos sozinhos, nós pertencemos a um grupo, a um povo, temos uma história, e vamos construindo essa história, vamos mudando também a história. E ele continua dizendo assim: gosto de ver a santidade no povo paciente de Deus, nos pais que criam seus filhos com amor, nos homens e das mulheres que trabalham a fim de trazer o pão para casa, nos doentes, nas consagradas idosas que continuam a sorrir. E ele faz uma chamada, ele diz assim: deixemos-nos estimular pelos sinais de santidade que o Senhor nos apresenta. Olha que bonita essa imagem aqui, né? Que o Senhor nos apresenta através dos membros mais humildes deste povo, que participam também da função profética de Cristo, difundindo o testemunho vivo, sobretudo pela vida de fé e de caridade. Então, ele vai nos trazendo aí essa imagem, né, dos santos ao pé da porta. Eu queria trazer um fato que a Ana Célia, né, que está aqui conosco, até compartilhou hoje em um dos grupos aqui de Guarulhos. Ana, você está aí? Pode falar? Estou aqui, Célia. Então, conta para a gente daquela ciranda, já que o Papa diz isso aqui, né, que ele nos coloca numa ciranda, né, num povo que não é sozinho, que não é isolado, e vocês fizeram uma ciranda bonita hoje, né? Conta para a gente um pouquinho do que aconteceu. A ideia da ciranda me parece uma coisa tão bonita, né? Um grupo grande de pessoas ou um grupo pequeno de pessoas, mas todas ali no mesmo compasso, andando com o mesmo objetivo, né? E no mesmo compasso. Me pareceu uma coisa bem bonita. Mas o que algumas pessoas aqui sabem, né? Nós estamos em processo de preparação da 17ª Conferência Nacional de Saúde e hoje teve a etapa macro-regional em preparação à 17ª Nacional, né? E a macro-região de São Paulo, e Guarulhos sediou esse evento. E todo mundo que já participou de conferências de políticas públicas sabe como as conferências são espaços propícios, ricos para manifestações, né? A gente está vivendo situações muito graves com as terceirizações, com o negacionismo e com tantas questões que afetam a saúde, o acesso, o direito, a saúde como um direito. E a gente queria se manifestar, a gente queria fazer uma manifestação. Mas também a gente não queria, porque esse povo que se propõe a passar um dia inteiro participando de uma conferência para tentar manter o SUS no mínimo como ele não merecia que fosse uma manifestação negativa, né? Então, nós ficamos procurando como seria fazer uma manifestação que a gente desse o nosso recado e que não fosse desagradável, né? Que fosse uma coisa legal. E aí fizemos a ciranda, né? Pegamos lá uma música que um cordelista fez, né? Para o SUS, sobre a saúde humanizada, uma letra muito fácil de entender, muito fácil de aprender, e começamos uma brincadeira de rodas. É claro que quem estava lá não esperava, porque era uma manifestação. Então, o Fórum Popular de Saúde ali colocou 6 pessoas, na verdade, em uma brincadeira de roda e chamando os outros a entrar. E quando a gente viu, quase 50% dos 600 delegados estavam rodando com a gente dentro da sala, né? Tem um vídeo posso compartilhar depois aqui no grupo, né? O vídeo é bem curto porque a pessoa que fez
tenha outros objetivos, né? E aí ela precisava de vídeos curtos, ela não filmou nenhum vídeo longo, mas eu posso compartilhar aqui com vocês. Realmente foi muito prazeroso fazer isso. A gente deu o recado que queria dar e foi gostoso, porque a gente teve a adesão das pessoas numa atividade que nada mais é do que a defesa da saúde como um direito de todos, todas e todes. É isso, foi isso. Obrigada, Ana. E aí, quando eu estava preparando e vi o vídeo, lembrei disso, né? São santos ao pé da porta. São esses que vão buscando, garantindo aí o nosso SUS, né? E todas as condições de vida, principalmente das pessoas mais vulneráveis, os pobres. Então, vamos em frente, vamos ilustrando, vamos buscando o nosso testemunho também. E vamos olhar, então, lá de novo no documento 105, que nos fala sobre a índole secular. É importante aqui esse documento que ele diz assim: queremos enfatizar a índole secular que caracteriza seu ser e seu agir. Portanto, não é só o ser, um sentimento, algo que é muito mais profundo, né, da nossa identidade como cristãos e cristãs, mas também das nossas ações, que inspiram as nossas ações. Então, como propõe o Concílio Vaticano II, o caráter secular caracteriza os leigos e a vocação própria dos leigos é administrar e ordenar as coisas temporais em busca do reino de Deus. Aonde vivem os cristãos leigos? Antônio, você consegue ler para a gente? Antônio Raposo, você consegue ler essa parte aqui para a gente? Olha, vivem, pois... Se você quiser abrir seu microfone, você consegue abrir? Abriu. Isso. Está ouvindo? Estou ouvindo. A vocação própria dos leigos é administrar e ordenar as coisas temporais em busca do reino de Deus. Vivem, pois, no mundo, isto é, em todas as profissões e trabalhos, nas condições e trama da existência. São aí chamados por Deus, como leigos e leigas, a viver segundo o espírito do Evangelho, com fermento de santificação no seio do mundo, brilhando em sua própria vida pelo testemunho da fé, da esperança e do amor, de maneira a manifestar Cristo a todos. Maravilha. E você é o Toninho do Leste 2, é isso? Leste 1. Leste 1. Muito isso, sou bom. eu mesmo. Do Rio de Janeiro, Leste 1. Leste 2 é Espírito Santo. Não, Leste 2 é Minas, Leste 3 é Espírito Santo. Que bom, bem-vindo no nosso meio. Obrigado. Então, veja só, né? Quando o documento do Concílio Vaticano II, porque o documento 105 está retomando o que o Concílio Vaticano II trouxe, nós já vimos alguns aspectos, né, do Concílio Vaticano II no primeiro eixo. Aonde vivem os cristãos leigos e leigas? Ou seja, administrando e ordenando as coisas do mundo. Né? É lá que nós estamos no dia a dia, nas profissões, nos trabalhos, na trama da existência, ou seja, costurando, né? Nos nós do dia a dia, nos nozinhos, né? Fazendo e desfazendo. Mas nós estamos lá chamados por Deus, acolhendo o chamado de Deus. Ou seja, nós vamos conscientes da nossa missão, vivendo segundo o espírito do Evangelho. E como é importante isso, né? Eu queria trazer uma experiência também de um momento que nós vivemos até aqui em casa, onde surgiu algumas empresas, enfim, para fazer um serviço, e só que essas empresas trabalhavam com propinas mesmo, né? Trabalhavam com enfim, balanço, como diz, né, modificado ali, né, na ponta da caneta, e em algum momento nós tivemos que
mudar a nossa rotina, mudar o nosso jeito de viver aqui, porque o nosso orçamento ia cair bastante, por conta de não poder mais trabalhar com essas empresas. Isso já faz muito tempo, não sei nem se as empresas estão abertas ou não, mas, de qualquer maneira, uma coisa nós tínhamos certeza, né, que nós não trabalharíamos dessa maneira. Então, mesmo que faltasse ali aquilo que era o nosso ganha-pão, mas que nós não aceitaríamos isso. E hoje a gente olha para trás e diz assim, que bom, né? Que bom que a gente pode dormir tranquilo, que bom que a gente pode continuar trabalhando e mantendo a nossa fidelidade, né? Aquilo que Deus nos chama, ainda que não seja tão plena, né, a nossa atuação, naquilo que ele nos chama ainda, né? Mas diante daquilo que aparece, nós também podemos dizer não à mentira, não à corrupção, né? Porque ela sempre bate à nossa porta, e nós sempre temos que estar bastante atentos a isso, né? E ter essa coragem, né, de dizer não. Então, vamos em frente. A participação na igreja, né, que vai falar, então, da nossa índole secular, de acordo com o documento de Aparecida, ela traz dizendo que os leigos também são chamados a participar na ação pastoral da igreja. O Papa Francisco se manifestou sobre isso. Ele vai nos dizer que a imensa maioria do povo de Deus é constituída, então, por leigos, e a seu serviço está uma minoria. Ele vai dizer isso na Evangelii Gaudium, né? E ele fala isso, então, que os ministros ordenados estão a serviço, né, da maioria que são leigos. Isso aqui é para a gente se questionar se é assim que tem sido ou se nós, cristãos leigos e leigas, é que estamos a serviço dos ministros e, com isso, deixando de viver a nossa vocação tal qual a própria igreja nos aponta, né, o caminho como ela deve ser. E Papa Francisco diz que cresceu a consciência da identidade e da missão dos leigos na igreja. Não sei, quando nós olhamos para o lado, né, olhamos para uma participação mais efetiva, mais consciente, nós vamos nos questionando um pouco mais sobre isso, né? Nós vamos percebendo que nós ainda somos aquele resto de Israel que vai abraçando, que vai levando à frente, né? A olhar pelo nosso grupo aqui hoje, né? Nós deveríamos ter um grupo muito mais numeroso e aí ficamos nos perguntando, né? Desse compromisso, dessa participação, enfim. Embora não suficiente, pode-se contar com um numeroso laicato, dotado de um arraigado sentido de comunidade e de fidelidade ao compromisso da caridade, da catequese, celebração e da fé. Então, uma participação que, sim, somos muitos agentes nas pastorais, né? Nós sabemos disso, nós é que levamos, né, a igreja, todo o trabalho de coordenação, muitas vezes a própria formação, mas que essa consciência e essa identidade, que é papel nosso enquanto organismo, Conselho de Leigos, de continuar, né, nessa missão, isso nós precisamos cada vez mais tomar consciência disso, formar pequenos grupos, né? Nós não vamos, penso que nós não vamos ser uma grande multidão, mas nós vamos ser, sim, os multiplicadores e as multiplicadoras em pequenos grupos e cada vez mais fazer chegar aí num maior número, ou pelo menos na qualidade, né, de um laicato de fato consciente. Então, queria pedir para o Maurício, se ele pode abrir o microfone e ler para a gente aqui esse número 116 ao 118, de novo do documento 105, né? Como nós falamos, é um documento super importante para nós. E o que diz aqui, então, Maurício, nos ajude. Vamos lá. Os cristãos leigos, homens e mulheres, são chamados, antes de tudo, à santidade. São interpelados a viver a santidade no mundo. A santidade de vida torna a igreja atraente e convincente, pois os santos movem e abalam o mundo. Os cristãos leigos e leigas se santificam de forma peculiar na sua inserção na realidade
temporária, na sua participação nas atividades terrenas. Santificam-se no cotidiano, na vida familiar, profissional e social. Eu não sei para você, Maurício, mas o que me chamou mais atenção aqui nesse ponto é essa parte que ele diz aqui, né, que a santidade de vida torna a igreja atraente e convincente, pois os santos movem e abalam o mundo. Sim, é bem forte isso, né? Eu era mais adolescente, mas coisa, tinha um padre que sempre trabalhava com a gente em época de catequese, de jovens, ele sempre falava que a gente tinha que ser como uma festa bonita, né? Uma festa animada, que atrai as pessoas. Ninguém entra numa festa triste, numa festa que está parada, né? Ele sempre falava isso, se os cristãos, se a gente que está na igreja não se manifesta, não joga isso para fora, não atrai isso com a vida da gente, ninguém vem, né? E aqui lembra um pouquinho isso, esse texto, né? Essa forma mais simples que ele falava para a gente disso, né? Interessante, você me fez lembrar uma outra fala do Papa Francisco também na Alegria do Evangelho, que ele fala assim, que tem cristãos que querem viver uma eterna quaresma, né? Ou vivem com cara de funeral, sempre reclamando, sempre tudo está chato, sempre tudo está muito ruim, e às vezes a gente também vai entrando nessa dinâmica, né? Da cara fechada, do não sorriso, da não alegria. E aí, como é importante a gente percebendo isso também, né? De não entrar nesse marasmo, porque não é fácil, né? Não é fácil, não, porque justamente nós somos chamados a viver no mundo. E no mundo são, assim, vários conflitos todo dia. É a condução que é lotada, é o hospital que tem uma fila enorme, né, de cirurgias canceladas, é o desemprego, é a casa que caiu, a enchente, enfim. São inúmeros desafios e realidades, né, que nos interpelam a cada dia. Mas aí vem, né, essa pergunta: como mover e abalar o mundo? A partir, muitas vezes, do nosso nada que somos, né? Porque nós podemos também fazer milhões de coisas, mas podemos não fazer muitas coisas, assim, não podemos não ir, né, em tantos lugares ali, tanto promover tanta transformação. Então, muitas vezes a gente se olha e fala assim, eu sou um nada, né, diante de tantos desafios que se apresentam no mundo. Mas é ali onde nós estamos na escola, né, como foi falado no sábado, né, na aula de abertura, enfim, tantas realidades aí que precisam da nossa participação. Gratidão, então, Maurício, por seu testemunho, viu? E ainda, Papa Francisco também, ele vem falar das características da santidade no mundo de hoje. Viu, Márcia, Palmerita? Como que é interessante, né? Como ele consegue nos trazer coisas que às vezes são tão simples. Às vezes a gente busca confundir ou deixar tão complicado na nossa vida, Palmerita, e dá uma olhada aqui nos itens que ele nos coloca, das características da santidade do mundo de hoje. Nos ajude a entender um pouco, então. Se você puder abrir o microfone. Isso. Lê para a gente, então, ali quais são essas características, por favor. Características são... Vocês estão me ouvindo bem? Que eu estou sem o fone. Sim, Dá para sim. ouvir bem? Tá. São a tolerância, a paciência, a mansidão, a alegria e sentido de humor, ousadia e ardor, ser santo em comunidade, junto com a comunidade, né? Eu penso assim, a gente precisa buscar junto com os nossos, né, com as pessoas que estão com a gente, a alegria, a mansidão, mas assim, levar de forma leve, né? As pessoas quando falam, vai para a igreja, ou acham que todo mundo que vai precisa ser uma pessoa triste, né?
está lá na igreja assistindo a missa, precisa ser uma pessoa triste. E você tem que levar essa alegria no coração, levar essa alegria para o teu irmão, né? Mostrar que você é feliz sendo cristão, né? O mundo mostra tantas coisas diferentes hoje para a gente, e quando a gente fala em ir para a igreja, em participar, em estar ajudando o próximo, eles veem isso como algo pedante, né? Como algo difícil de fazer, né? E se a gente não se mostrar feliz, alegre naquilo que a gente faz, naquilo que a gente se propõe a fazer, a gente não vai convencer ninguém, né? Muito bem, Palmerita. Sabe que você me fez lembrar? Uma vez estava num encontro com o Frei Carlos Mesters, que é um grande biblista. Ele estava aqui em São Paulo, eu tive a oportunidade de participar, e numa das falas dele, ele dizia assim, contando, né, de um fato, duas crianças conversando, e aí estava na casa de um deles, né, e aí tinha uma foto grande, assim, do pai de um deles, e esse pai era também advogado. E ele estava assim, com o dedo assim, sabe? Cara, né, de bravo e tal. Aí o outro garoto falou assim, nossa, seu pai é feio, né? Essa foto tá feia, ele tá muito bravo, essa cara não sorri, né? Que coisa estranha. Aí o menino falou assim, não, meu pai é muito bonito, meu pai não é feio. É que meu pai é advogado do povo que estava perdendo a terra, eles estavam tirando o povo das terras de uma ocupação, e meu pai, como advogado, foi lá defender o povo, né? E tiraram a foto bem na hora que ele estava falando assim, né? Um abraço, né? Os policiais Tá lá e tal. Mas então, aí o menino falou, nossa, mas seu pai é muito bonito. Então, assim, para dizer que muitas vezes estar na luta, às vezes também exige um pouco de sair dessa cara feia, né? Talvez o vídeo que vocês vão ver que a Ana compartilhou, ali as pessoas estão numa manifestação, estão numa luta e estão cantando e sorrindo, né? Fazendo uma manifestação que, ao mesmo tempo, também traz uma alegria. Puxa, que bacana, né? Para a gente aprender nesses aspectos também. Aí o Papa chama a atenção da gente para esses pontos aqui. Deixa eu só tirar. Ele fala, né, lá no número 144, quando ele trabalha esses pontos, deixa eu só abrir aqui, ele diz assim, lembremos-nos como Jesus convidava os seus discípulos a prestarem atenção aos detalhes. Então, ele fala, o pequeno detalhe do vinho, que estava acabando em uma festa, e o vinho a gente sabe que era o motivo, não podia faltar numa festa de casamento, era a semana inteira, né, tomando vinho, ou seja, era a alegria do povo, né? Um outro pequeno detalhe de uma ovelha que faltava. Muitas vezes a gente está aqui, olha, hoje nós estamos aqui no grupo e faltaram muitas pessoas. Será que alguém não precisa de uma atenção nossa? Né, da gente ir lá no contato privado dele, dizer, tá tudo bem com você, você não participou hoje, né, sentir sua falta. Então, é um pequeno detalhe, mas que a pessoa pode se sentir como essa ovelha que faltava, né, essa ovelha amada. Depois, o pequeno detalhe da viúva, que ofereceu as 2 moedinhas que tinha, aqui não precisa nem dizer, né? E lá no fundo buscar o que a gente tem para oferecer. O pequeno detalhe de ter azeite de reserva para as lâmpadas, caso o noivo se demore. O pequeno detalhe de pedir aos discípulos que vissem quantos pães tinham para distribuir, vocês mesmos é que têm que dar de comer. O pequeno detalhe de ter a fogueira acesa e um peixe na grelha enquanto esperavam os discípulos ao amanhecer. Então, olha quantos pequenos detalhes, né? Então, se estamos no meio da multidão, mas também estamos olhando cada pessoa na sua individualidade, cada pessoa na sua diferença, e cada pessoa faz a diferença, cada pessoa é importante. Né? Por isso que a gente busca tanto, né, como que essas ovelhas mesmo, para que não falte. Cada pessoa que diz assim, olha, boa noite, não consegui participar hoje, pois tenho, né, não tem essa plataforma instalada, e a gente, da próxima vez, vai lá no grupo e fala, vem cá, Hilário, que nós vamos
te ajudar a fazer, né? Baixar esse aplicativo para que você não perca da próxima vez o nosso encontro, e assim por diante, né? Sempre toda a atenção possível e imaginária que a gente puder dar, né? E então é isso, né? Nós vamos nos olhando, vamos percebendo como nós somos diferentes, mas como nós somos necessários uns aos outros, e que essa santidade que vai se fazendo tão importante, se nós olharmos hoje, né, o nosso dia, quantas coisas nós fizemos, quantos detalhes, quantas pessoas fizeram diferença na nossa vida, quantas pessoas nós deixamos de fazer diferença. Estou com uma amiga, ela já fez mais de 50 cirurgias na boca, já está com câncer bastante avançado, né? Eu fiquei de visitá-la no final do ano, não pude por causa da Covid, que, enfim, está assim, muito vulnerável à saúde dela, ela praticamente não fala mais, só escreve, né, nas redes sociais, e hoje ela faz assim: Célia, desculpa, nem perguntei mais como é que você está de saúde, como está a sua recuperação. E eu fiz assim, né? Ai, meu Deus do céu! Eu que devia estar dia sim, dia não, pelo menos, me preocupando, né? Ou mandando uma mensagem, enfim, que é uma pessoa muito querida e está numa situação assim bastante delicada e que faz, né, esse gesto assim tão delicado, né? Porque é isso, né? Nesse cada detalhe que vai fazendo a diferença. Mas se a gente pensar, né, em tantas outras situações que nós temos no nosso dia a dia para fazer a diferença na vida, principalmente daquelas pessoas que, como disse Jesus, né, faça o bem não a quem vai te pagar, faça o bem para quem, né, você nunca nem vai ver mais na sua vida, né? Esse é o sentido da santidade para nós cristãos leigos e leigas. E que a igreja, né, seja para nós esse lugar de transformação da nossa vida. E se não é ainda, a nossa participação deve fazer essa diferença, né? Enfim, vamos daqui a pouco abrir um pouquinho para a gente conversar, né? Então, que o Senhor nos ajude, nos dê coragem nessa nossa missão, nessa nossa vocação, e Ele nos chama, nos acolhe, né? Nos quer fortes aí na caminhada. Eu paro aqui e fica aberto o espaço para a gente colocar algum testemunho, para a gente reverberar, né, um pouco mais toda essa provocação, né, que o próprio magistério da igreja nos faz, que esse projeto de formação Rede de Multiplicadores tem trazido para nós, assim, tantos frutos, tantos questionamentos, enfim. Deixo aberto aí para vocês partilharem também um pouquinho, e já agradeço desde já a participação de vocês, que se tornou mais dinâmica. Então, o Toninho já levantou a mão ali, pode falar. Há alguns anos atrás, eu, junto com a minha esposa, nós trabalhávamos com jovens, né? E toda vez que nós tínhamos uma reunião, a gente passava para os jovens que nós, como cristãos, como exemplo, nós temos que entrar na igreja e, quando sairmos, tem que sair transformado, tem que sair transbordando de alegria, porque acabamos de encontrar nosso Senhor. Então, a gente sempre falava isso para eles: gente, quando a gente sair da igreja, tem que sair daqui feliz, dando o exemplo de que você teve um encontro com Deus. Então, você tem que estar alegre, tem que estar feliz. Então, a gente sempre falava isso para os nossos jovens, né? É o que a gente ouviu aí falar sobre santificar, às vezes nos pequenos detalhes, né? A gente vai santificando a nossa vida e a vida das pessoas que estão ao nosso lado. Que bacana, gratidão pela partilha. Você me fez lembrar Murilo Mendes, que é um poeta do início do século XX, e ele tem um livro que chama O Serrote, e ele tem um outro livro de aforismas, que é o Discípulos de Emaús. E agora, em um desses livros, ele conta sobre, no Serrote, ele conta sobre as mulheres saindo da missa. E é muito interessante que ele diz assim:
Ele foi o católico convertido, né, pelo Ismael Neri. Ele vem de uma família católica, mas depois ele se converte na passagem do cometa Halley, ele se converte, né? E ele fala assim das mulheres beatas na porta da igreja, e ele diz que ao invés de ir fazer aquilo que acabou de ouvir, que ficavam ali na porta da igreja falando mal das outras pessoas, comentando sobre o vestido, a roupa, isso e aquilo, né? E eu sempre me lembro, assim, né, quando termina na comunidade a celebração, do que é, sobre o que nós estamos falando, né? Porque se eu estou falando da pessoa que cantou mal, que leu mal, da homilia que não foi boa, não sei o que lá, eu não saí transformada, né, Tony? Eu não saí transformada. Então, o Papa Francisco fala também da língua, né? Como que a gente deve buscar a santidade também pela língua que a gente fala, às vezes mais do que... Às vezes a gente precisa falar assim, né? Para despertar, né? Mas faz sentido. Então, a Lídia está com a mão levantada, por favor. A Kátia, acho que estava primeiro, Kátia. Não? Fica à vontade, Lídia, pode ir primeiro, falo depois, sem problema. Não tinha visto, Kátia, desculpa. Imagina, sem problema. Tem que abrir, Lídia. É um assunto difícil, mas se apresentou com uma leveza que esse rosto feminino de Deus se fez muito presente, sério. Muito obrigada. Segundo, porque toca no assunto fundamental, eu anotei alguns pontos aqui, quando fala vocação de Deus é ser e estar presente. A hora que se apresentou, a gente sabe disso tudo, mas é bom a gente estar recordando, porque vai passando um filme, né? Quando você falou assim, olha, no dia de hoje, o que aconteceu da presença de Deus? E aí você vai lembrando por onde você passou no dia, com quem você encontrou, mas eu não sei se vocês estão sentindo isso. Como que o ser humano, ele está tão longe dessa vocação? Porque as pessoas estão vivendo a cada dia como se o único foco fosse ganhar dinheiro. Gente, é uma coisa assustadora do jeito que os cristãos estão vivendo a cada dia. Sabe, é um descompromisso no trabalho, é um descompromisso com a vida, com as pessoas. Antes a gente falava assim, porque era jovem, né? O jovem não tem compromisso, o jovem está buscando tudo, tudo é novidade. O pior é que não são os jovens que estão dando esse banho de falta de vocação. Será que eu fico mais assustada porque quando você chama para um momento desse, tem tempo para tudo, mas tempo para resgatar essa força do Espírito Santo não querem, entendeu? Então, o que está faltando é essa luz de Deus no mundo, porque o mundo é bom, o ser humano tem jeito, Deus, através de Jesus Cristo, acreditou no ser humano. Não é possível que nós, cristãos, estamos vivendo essa vida de qualquer jeito, com a beleza que tem desse chamado. Quando fala, Deus nos chama aqui, nós batizados e os crismandos, nós crismados, falo nem os crismandos, né? Nós crismados, estamos esquecendo desse chamado. Não é possível a questão do suborno, a questão da corrupção, a questão dos sacramentos realizados dentro das nossas igrejas, o que estão fazendo com o sacramento é uma barbárie. São todos adultos aqui, eu posso estar comentando um fato. Uma mãe de uma aluna minha, de uma das escolas, a menina está hoje no 8º ano, e a amiguinha dela, as mães são colegas, né? E essa menina me procurou, essa moça, são casados praticamente há uns 15 anos, né? Ela falou, Lídia, o mundo está desse jeito? Eu falei, como? Uma amiga me procurou e falou que eu achava que era normal. Que o esposo dela, os dois casados na igreja, falou assim, olha, a nossa relação está fria, nós precisamos apimentar nossa relação. Falou, Lídia, sabe o que o marido propôs para ela? Que ela trouxesse a amiga dela para ter um relacionamento a 3. Aí, primeira coisa que eu perguntei, mas ela aceitou? Aceitou, falou que é normal. O filho dela tem na faixa etária de 10, 12 anos.
Vocês têm noção a cabeça dessas crianças como estão crescendo? Aí vai na catequese, escuta que o sacramento é uma coisa, mas o que está vivenciando em casa, pelos pais cristãos, é outra. E o que mais me assusta é a gente sabe que, infelizmente, o clero tem uma dependência do clero e o clero não nos ajuda, porque a preocupação deles é a quantidade na igreja para poder manter o dízimo, não é a evangelização. Mas o jeito que o mundo está indo, não dá para os cristãos fingirem que nada está acontecendo. Ou não tem medo do encontro com Deus, ou não tem mais o temor a Deus, entendeu? Alguma coisa está sendo feita. A gente sabe, você apresentou também muito bem a importância, duas coisas me chamaram muita atenção, a questão da santidade, da importância da palavra. Gente, nós lutamos tanto para a palavra estar no meio do povo, as igrejas não têm mais círculos bíblicos. Não tem. Como que vai ter essa proximidade com Deus se você não conhece a palavra? Não encaixa. E, por último, quando fala lutar para o bem comum. Esse foi o objetivo de Jesus. Esse é o objetivo da política. E nós, cristãos, se entramos na política, a igreja não nos aceita. Então, assim, está tudo na contramão. Está difícil viver essa vocação. Obrigada. Desculpa se me alonguei. Só cantando de novo, se calarem a voz dos profetas, e Lídia. Pode falar, Catita. Primeiro, te parabenizar, mas isso acho que é chover no molhado, né? A gente não precisa falar, a gente já conhece a tua, né? Como você passa tudo com tanta firmeza, segurança, propriedade de quem sabe do assunto, de quem conhece. E eu acho que eu preciso, em todo encontro, reafirmar o meu encantamento com essa rede de multiplicadores por conta disso, dessa oportunidade de revisitar documentos que a gente já viu. E quem não teve oportunidade de ver, vai ver agora como são ricos, né? E essa oportunidade de ver ou de rever o que o magistério da igreja nos traz, que é muito rico e que a gente precisa colocar em prática para que essas coisas que a Lídia está contando não aconteçam. Né? É isso que a gente tem que fazer, a gente tem que voltar lá desde você citou Concílio Vaticano II, você citou documento de Aparecida, documento 105, Gaudium et Spes, e é isso. Tá? As orientações estão ali, e a gente precisa desses momentos para estar reafirmando a importância de ser leigo, a importância de procurar a santidade. Ai, é tão difícil, é muito difícil. Você disse assim, né? Com essa calma, essa simplicidade, fez parecer, né? Tranquilo e em certos pontos mas também é uma luta diária, mas a gente vai ter que encarar. A gente vai ter que encarar. E momentos como esse nos fortalecem. Então, eu só tenho a agradecer. Não podia deixar de agradecer novamente. Que bom, muito bom. Quem mais quer falar? Quer trazer algum testemunho que chamou atenção a partir dos documentos? Posso, ou tem alguém inscrito antes de mim? Só trabalhar não, refletir um pouco no que a Lídia comentou, e a mim também é extremamente preocupante essa falta de comprometimento de muitos cristãos leigos e leigas com a igreja nesse momento tão importante no mundo, né? Em que as guerras estão estourando. Neste sábado passado, nós tivemos uma vivência da 6ª Semana Social Brasileira, do Conselho de Leigos Diocesano de Campo Limpo, junto com o Fórum das Pastorais Sociais, e o Hugo trouxe umas preocupações importantíssimas, o Hugo de Santo André, professor, trouxe umas preocupações importantíssimas, inclusive, com relação à piora da situação, tanto econômica quanto política, né? Não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. E o que nós percebemos é que, a cada chamado que se faz,
nesses momentos importantes em que se coloca eventos dentro da igreja para que as pessoas dentro das comunidades possam tomar decisões, possam reivindicar, fazer reivindicações de necessidades e demandas importantíssimas na saúde, na habitação, né? Problemas absurdos, na segurança, então ninguém fala. E a resposta é tão acanhada que acaba sendo decepcionante. E eu ouvi do nosso bispo uma colocação que me deixou mais preocupado ainda, porque quando ele falou que hoje, infelizmente, muitos padres que se formam visam o poder e não servir. A Lídia tocou no assunto da questão da economia, né? Da ganância, do povo que pensar mais no dinheiro, mais em ganhar dinheiro, mais em posições dentro das empresas, passa por cima de qualquer pessoa, vende a mãe, o irmão, se preciso, para alcançar um cargo melhor. E a gente ouve isso de uma autoridade de dentro da igreja, preocupa mais ainda, porque eram esses pastores a quem nós deveríamos seguir, e tem alguns pastores que, na verdade, acaba espantando cada vez mais esses já acanhados leigos que precisam voltar. Eu dizia outro dia que, quando do tempo da repressão militar, as reuniões dos conselhos de leigos eram com mais de 100 pessoas, pelo menos no nosso caso de Campo Limpo. Agora que está tudo, não tudo maravilhoso, mas, vamos dizer, em relação à repressão militar, as coisas melhoraram, né? As reuniões de hoje não passam de 10, 15 pessoas. Aonde está esse povo? E nós todos somos povo de Deus. Hoje eu ouvi uma cliente no escritório, e ela comentando, nós falando de religião, e ela falando, doutor, quem está cuidando da minha vizinha são os evangélicos, porque o pessoal da igreja que eu pertenço, infelizmente, não tem comprometimento de ir lá ajudar uma vizinha que está acamada. Ou seja, realmente é uma autocrítica que eu faço e me preocupa muito isso. Mas essa postura de colocar o dedo na ferida, como você, Célia, colocou com prioridade, como a Lídia colocou com a propriedade maravilhosa, como é próprio dela também, isso também me dá esperança de que nós estamos enxergando algo que está errado e que precisa ser corrigido. Então, parabéns pela colocação, parabéns, Lídia, pela colocação, para a Kátia também. E eu, apesar de preocupado, tenho esperança de que alguma coisa vai melhorar. E esse é um fórum próprio para isso. Como disse a Kátia, esse é um fórum próprio para isso. Obrigado. Você tem, antes de passar a palavra para a Ana Célia, você tem razão, Manuel, em dizer que, né, do colocar o dedo na ferida, não sei se vocês tiveram a oportunidade de participar com o Agenor Briguente, né, o padre, ele fez três encontros virtuais apresentando o novo livro dele, né, que fala sobre a questão do clero, a partir de uma pesquisa. Ele já tinha escrito um primeiro e esse segundo foi a partir de uma pesquisa. E acho que o Beto até colocou no grupo o link da gravação. E ali, muito interessante, porque tem vários pesquisadores, professores do Brasil todo, fazendo essa análise de como que essa igreja, né, como o Ciro colocou no sábado, né, dos tecidos, das rendas, enfim, de tudo isso, tem tido um destaque, aí, uma prioridade, sobretudo, né, nessa presença de padres jovens, e buscando cada vez mais a centralização, buscando cada vez mais poder, e com isso, as poucas pessoas que continuam participando da igreja, eles precisam manter ali como, enfim, as pessoas que vão para as pastorais, ou que, como disse a Lídia, pagam o dízimo, né? E muitas vezes pessoas que vão fazer serviços ad extra, né? Além da igreja, esse então já não serve mais, porque ele já não está servindo aqui o interno da igreja. Isso é muito sério, muito grave, porque a gente sabe que muitas vezes a própria comunidade expulsa.
Né? Se você não está servindo aqui, você não serve mais. E cada vez mais a gente tem que fazer esse movimento contrário, tem que levar para dentro das comunidades, para que essas pessoas percebam que é exatamente o contrário, né? Que quem não está servindo mais é você com essa mentalidade que você tem, essa mentalidade amorfa, essa mentalidade de quem está vivendo um século atrás, né? Mas, de novo, a questão da autoridade de quem é, né, na igreja. Então, por isso que, como diz a Cátia, né, a gente precisa dessa apropriação dos documentos atualizada, né? Vocês estão vendo que a gente vai lá na Christi Fidelis, vai no concílio, mas volta para o documento 105, volta para o Papa Francisco, que nos atualiza, que nos ajuda a perceber quais são os entraves hoje, né? E, sem dúvida, com as nossas análises de conjuntura para poder também casar aí ou não, né, as realidades que nos interpelam, realmente nos colocam diante de todo esse desafio. Mas, assim, para nos dar essa esperança mesmo, porque se está no documento, é porque alguém teve a coragem de enfrentar e de dizer, essa aqui é a igreja que nós queremos, e é a igreja que nós também queremos, né? Então, acho que esse é o caminho mesmo. Aninha? E, se me permite, só para concluir, Célia, você acabou de citar outra coisa fundamental, que se está no documento, quem teve coragem de colocar. E quem teve coragem de colocar no documento fomos nós, cristãos leigos e leigas, porque esse documento, eu me lembro, inclusive, que eu participei de reuniões em Santo André, aqui na Diocese de Campo Limpo, onde nós elaboramos os textos que seriam selecionados para compor o documento. Então, a nós compete exatamente colocar em prática o que aí está. É nossa responsabilidade e o nosso compromisso. Assim penso eu. Se estiver errado, peço perdão. Pode falar, Ana. Bora lá. Ô, Cleide, olha eu de novo aqui com a mão levantada. Vai fazer o quê, né? Vocês me provocam. Ô, Célia, mas assim, só para acrescentar, né, depois de tudo que já foi dito aqui, que ali no meio, né, da tua apresentação, tu fala que sim, nós somos sim merecedores do amor de Deus, né? Eu me lembrei que há muito tempo atrás, tá, gente? Porque, né, é a vida. Na minha catequese do Crisma, o padre Almir falou, vocês não prestam atenção, o padre Almir, já é falecido o padre Almir, ele faleceu no ano passado por Covid, né? E ele falava assim, vocês não prestam atenção quando vocês rezam a oração eucarística? Vocês não prestam atenção quando vocês dizem e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir? Então, por nós mesmos, talvez não, a gente não seja merecedor, mas o próprio amor de Deus, né, que nos criou a imagem e semelhança dele, nos dá, sim, esse merecimento, nós merecemos, né, ser chamados filhos de Deus, sermos amados por Deus, né? Por nós, a gente fala isso de, não merecemos, porque é como nós trataríamos os que nos ofendessem, né? Não é como Deus trata os que o ofendem, ele nos ama e ele nos quer por perto, né? Então, assim, depois de tudo que vocês disseram aí, me sobrou acrescentar um pouquinho sobre isso, que me fez lembrar uma coisa lá da minha adolescência, né? Da minha catequese do Crisma, faz tantos anos, né? Muito bom, gratidão pela partilha. Então, o Luiz Vitório fala e acho que depois a gente... Eu posso falar? Não está abrindo o minha mão aqui? Vocês me ouvem? Sim. Ô, Luiz, só um pouquinho, Luiz, então, deixa ele falar aqui, depois você... Pode falar, Joaquim. Vocês me ouvem? Sim. Bom, primeiro eu queria reafirmar algo, o que alguém já falou aí, não lembro o nome, e reafirmar e agradecer. Eu penso que a formação ela está muito oportuna, extremamente, não só forte em conteúdo, mas muito animada.
ela está sendo transmitida dentro de uma forma bastante agradável e está muito gostoso. Isso, a gente absorver esse conhecimento. De todos que eu tenho ouvido, a semana retrasada ouvimos a Lídia também e muitos outros. Então, eu quero parabenizá-los pelo formato e pela alegria de transmitir toda essa formação. Isso é uma coisa. A segunda, um testemunho dentro do contexto. A semana passada eu fui ao posto de saúde retirar remédios e cheguei lá, peguei a fila para pegar os remédios e, em determinado momento, eu percebi que eu estava sem a máscara. E eu pedi desculpas pelas pessoas. Falei, olha, me desculpe, agora que eu percebi que eu estou sem máscara, eu vou procurar uma máscara. Aí um rapaz, não tão jovem, falou assim, não, pode deixar que eu pego para você, eu vou no carro buscar. Eu falei, não, imagina, você vai no carro buscar. Não, o rapaz falou assim, eu faço questão de buscar essa máscara para você. Fica tranquilo, está tudo tranquilo. Ele foi ao carro, demorou 8 minutos, buscar uma máscara para mim. Né? Eu fiquei assim meio desconcertado, eu não imaginava essa atitude, enfim, para dizer assim que aqui se falou de vários momentos. Eu acho que nós cristãos merecemos e podemos ser esse desconcerto, como foi colocado aqui. Vencer, como desde o início nós ouvimos lá com o professor Camilo, vencer o que estão querendo nos impor com alegria, amor e segurança que o Pai nos deu pela santidade que ele nos deu. Mas vencer com essa alegria, é isso que eu consigo perceber e gostaria de transparecer. Para dizer que eu vejo ainda bastante esperança. Nós temos, sim, como foi colocado aí, muitos motivos que nos balançam, mas os motivos que nos fazem ser santos e levar à santidade são muito maiores. Então, acho que nós poderemos vencer, não nos deixar convencer nessa caminhada. Obrigado, gente. Excelente, ótimo, gostei, Joaquim. Então, Luiz, por favor, depois a Ké. A temática de hoje, essa questão da nossa vocação, do chamado à santidade, a gente vai observando pelos comentários assim. É lógico que o desafio de buscar a santidade é enorme, dificílimo, por ser uma atitude que nós deveríamos transformar em atitude de vida, ou seja, todos os dias, todos os momentos, em cada lugar que estivermos e tudo mais. Então, por si, já é um grande sacrifício. Quando a gente se depara com os comentários, né, dos colegas, o que a gente percebe? É que, na realidade, dentro da nossa instituição, chamada Igreja Católica, a gente não reconhece espaços de possibilidades de santidade, né? E muitas vezes, pelos comentários, a gente sabe que é verdade, né? Porque nós falamos aqui de tantos documentos, de Concílio Vaticano II, quantas paróquias do Brasil, quantos dioceses do Brasil se dão ao luxo de propor grupos de estudo desses documentos, dessas encíclicas, dos documentos da CNBB. Então, a gente tem uma fartíssima produção de documentos muito pouco valorizadas, muito pouco queridas serem compreendidas, né? Então, fica, na minha opinião, uma questão para a gente ir pensando para frente, que nós temos os próximos eixos também aí que vão ser tratados, que é uma questão assim, como é que nós vamos resolver, né, esse embate de autoridade dentro da instituição? Né? Porque a gente vem há anos e anos e anos esse trabalho de formiguinha, esse trabalho que é de poucas pessoas que enxergam a necessidade e que dedicam o seu tempo a estudar, refletir, trabalhar a formação, como nós estamos fazendo e tudo mais. Mas quando a gente olha o universo, né, do tamanho, a gente vê o quão pequenos somos, né? Então, como é que a gente vai fazer para lidar com esse embate
porque ele precisa ser feito, né, para o bem da nossa vocação, para o bem da nossa igreja, né? Esse embate do exercício da autoridade dentro da instituição precisa ser feito. E ele não vai ser algo simples e fácil, né? Então, apenas uma reflexão para a gente pensar para frente aí. Obrigado aí pela possibilidade de participar. Um abraço para todos. Ô, Luiz, agora eu vou falar igual o Manuel aqui. A minha esperança é que nós estamos começando o eixo. Então, a gente ainda pode ter respostas adiante para essa provocação, viu? Porque, oxalá, a gente tenha. Então, vamos permanecer firmes aqui para que a gente vá desbravando, né, esses caminhos, porque, de fato, é algo que precisa ser buscado, né? Com certeza. Ótimo, gratidão. Passar para a Kelly. Comungo também muito com o que o Luiz falou, mas eu acho que uma das coisas que a gente não pode é ficar sozinho, isolado, né? Que eu vejo que muitos acabam saindo, né, da igreja, ou indo para outra comunidade, indo para outra paróquia, né? Às vezes até para outra religião. E se a gente não se unir, né, como nesse momento, né, nessa rede de multiplicação, que nos dá força para continuar, apesar das dificuldades que a gente tem no dia a dia, que é você ficar toda hora pondo o dedo na ferida, você fica sempre marcada, né? A pessoa chata que sempre fica falando, né? Mas eu acho que é isso que nos faz, né? Que não somos só, né? Temos o amor de Deus, né? Que nos impulsiona, que não deixa cair, que nos levanta, e que a gente possa se unir mais, né? Não deixamos de se calar, né? Como você falou aí, né? Da música, né? As pedras falarão. Então, a gente não pode nos deixar nos calar. Não importa se é o padre, se é o bispo, acho que a gente tem que realmente se posicionar. Obrigada aí por essa oportunidade de aprender mais um pouquinho hoje. Muito bom, eu que agradeço. E acho que vocês já deram pistas aí, né? Continuarmos unidos, segurando as mãos, né? Porque quando nos tornarmos fortes como somos, né? Quando nos perceberem como somos fortes, melhor dizendo, aí não vão nos expulsar, nos chutar, mas quando nós nos sentirmos sozinhos, enfraquecidos, aí fica mais fácil, ficamos mais vulneráveis, né? Então, a gente sempre sentir e acreditar nisso, né? Que nós não estamos sozinhos, não estamos sozinhos, buscando essa força, buscando a coragem e permanecer, né? No Evangelho Joanino diz que é preciso permanecer com Jesus, e quando ele diz que é preciso permanecer é porque a gente precisa escolher entre um caminho e outro, né? Tem um caminho de morte e tem um caminho da vida, então permanecer com ele é fazer uma escolha também, é dar resposta, né? Acolher esse chamado. E para concluir, então, já como uma forma de agradecer muito a vocês, então, pela atenção, por esse encontro de hoje, né, por essa partilha tão rica, esse testemunho de vocês, e também nos colocando nessa disposição de acolher aquilo que Deus nos interpela, aquilo que Ele nos fala ao coração, né? Não vamos nos inquietar, não vamos ter medo de sentir aquilo que Deus coloca no nosso coração. Porque se ele nos trouxe aqui, se ele nos chama aqui, é porque algo ele tem e quer a mais de nós. E não adianta a gente dizer, eu já dei tudo que eu tenho, não tenho mais fôlego, não tenho mais respiro, não tenho mais ar. Temos sim, porque ele conta, e conta com você, com cada um. Então, para encerrar, assim, já como um momento de oração aqui, né, do documento do Papa Francisco sobre a santidade, nos números 33 e 34, para vocês rezarem depois em casa. Cada cristão, quanto mais se santifica, tanto mais fecundo se torna para o mundo. Assim nos ensinaram os bispos da África Ocidental. Somos chamados,
no espírito da nova evangelização, a ser evangelizados e a evangelizar através da promoção de todos os batizados, para que assumam as suas tarefas como sal da terra e luz do mundo, onde quer que se encontrem. Difícil até de ler aqui, deu um engasgo agora o que vem, hein? Não tenhas medo de apontar para mais alto, de te deixares amar e libertar por Deus. Não tenhas medo de te seguir, deixares guiar pelo Espírito Santo. A santidade não te torna menos humano, porque é o encontro da tua fragilidade com a força da graça. No fundo, como dizia Leon Bloy, na vida existe apenas uma tristeza, a de não ser santo. Fiquemos com esse pensamento, com esse ensinamento do Papa Francisco, e que o Senhor nos abençoe, nos guarde na palma de sua mão, como diz aquela oração, né? Que nós podemos, então, rezar. Eu passava hoje para aquela minha amiga que eu comentei, né? Que diz assim, que o caminho seja brando a teus pés, o vento sopre leve em teus ombros, que o sol brilhe cálido sobre tua face, as chuvas caiam serenas em teus campos, e até que eu de novo te veja, Deus te guarde na palma de sua mão. Assim seja. Amém. Filho do Espírito Santo. Amém. Então, muito boa noite, gratidão. Boa noite, gente. Foi tudo muito lindo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo de bom. Todas e todos. Boa noite. Obrigado a Deus.